O preconceito é uma marca da nossa sociedade, ou poderíamos dizer que é uma marca da nossa civilização. O preconceito agride, causa sofrimento, o preconceito humilha, e mesmo com tudo isso, vira e mexe ele aparece com uma cara nova, às vezes mesmo disfarçado de tolerância. Porque tolerância não é a resposta ao preconceito. Preconceito só se responde com respeito, respeito ao homem e aos direitos do homem. É sobre isso que Diversidade de hoje vai falar. As pessoas, elas podem e devem apresentar as suas diferenças, as suas escolhas. Então a psicologia sempre defendeu que os indivíduos fossem livres, né, para escolher, para pensar, para dirigir sua vida, para construir sentidos, significados para sua vida, e que esses sentidos e significados, eles evidentemente que devem fazer parte, né, daquilo que é dos valores sociais, do respeito humano, não é, dos direitos humanos, dos direitos sociais, mas dentro desse conjunto a escolha de cada um precisaria ser respeitada. Eu acho que a psicologia tem um lugar especialíssimo, que é o seguinte: a gente tem toda uma teoria que ajuda a gente a compreender a dificuldade que a gente tem de lidar com o outro, com o desconhecido, com o novo, que não é o parecido com a gente, com a nossa tendência a apaixonar por aquilo que é absolutamente semelhante a gente, né? E como isto pode ser utilizado pelo sistema de dominação que a gente tem, né? Então, a psicologia pode ajudar na construção dessa subjetividade branca e negra, não é só negra, branca e negra, entendeu? Para a pluralidade, para a diferença. O preconceito ele vem sendo estudado pela psicologia desde o início do século passado. Aí surgiram uma série de teorias para explicar o preconceito, o que seria o preconceito, né? Uma delas é a teoria da frustração, que diz o seguinte: o sujeito tem problemas na vida acarretados por problemas sociais, então perdeu o emprego, isso, aquilo. E ele precisa de alguém para poder voltar a sua raiva, o seu ódio. Então ele escolhe um grupo minoritário, né, e volta para esse grupo a sua raiva. Aí uma outra teoria diz que não, são aspectos da personalidade do indivíduo que levam ele a ser preconceituoso. Então o indivíduo tende a ser autoritário, fruto de uma sociedade também autoritária, e aí ele volta o seu ódio, né, com uma estrutura de personalidade para minorias. Outra teoria passou a achar que não, é uma questão de classe social. Então faz parte da ideologia poder ensinar a todos, né, a ideologia ela é geral para todos, né, que alguns são superiores a outros, né, que uma classe social é superior a outra, né, que alguns elementos são melhores que outros, né. E uma das últimas teorias em relação ao preconceito é que era um problema cognitivo mesmo. Então, para poder simplificar a percepção do mundo, como um mundo complexo, a gente cria categorias que são os estereótipos, né, que é uma parte do preconceito. E esse estereótipo, portanto, ele simplifica o mundo e ele facilita a ação. Então, no lugar de a gente poder conhecer cada caso, cada pessoa, cada situação, nós vemos categorias prévias, né, e das categorias prévias a gente aplica aos indivíduos. A psicologia, não é, ela tem procurado entender que o preconceito ele é constituído socialmente, que portanto é fundamental que você vá questionando socialmente algumas visões, alguns olhares sobre a própria realidade, para que esse preconceito vá sendo questionado e, portanto, sendo desmanchado, diminuído e minimizado dentro do interior dessa sociedade, né? Ou seja, não adianta eu tratar do preconceituoso individualmente, né? Quer dizer, o preconceito, a pessoa não é preconceituosa porque ela nasce preconceituosa, como se pensava em algumas outras épocas, né? Que fosse um traço de personalidade, algo congênito, né? Algo constitutivo daquela pessoa. Não, o preconceito ele é constituído socialmente, ele é construído socialmente. Agora, de como eu pelo menos penso essa questão do preconceito, né? Eu sou mais próximo à ideia que a cultura, a sociedade, leva o indivíduo a se desenvolver de uma certa forma, e quando ele se julga ameaçado, né, real ou imaginariamente, ele desenvolve mecanismos que faz com que determinado grupo passe a ser alvo do seu preconceito. E nesse alvo do preconceito, ele tenta negar aquilo,
Na verdade, assim, ele vê no alvo do preconceito aquilo que ele não quer ver em si próprio. Você tem ideias formadas sobre as pessoas sem dar a oportunidade de conhecer a verdade sobre elas. Tem muita gente que ainda tem preconceito, apesar da gente viver num mundo hoje bem moderno. Acho que ainda tem muita coisa a respeito disso. Preconceito é você não gostar de uma certa coisa. Como é que eu vou te explicar? Preconceito existe de uma forma disfarçada. Eu acho que muitas pessoas são hipócritas, às vezes quando falam ter ou não ter preconceito. Eu até brinquei com uma colega minha uma vez, ela falou, não existe. Fala, você casaria com um anão? Ah não, Deus me livre. Então... Como você definiria preconceito? Eu acho difícil definir, né? Eu não penso no preconceito. Até o simples fato de, sei lá, um estranho te abordar e a aparência dele não ser muito agradável, você já... As pessoas hoje não confiam em ninguém, entendeu? Eu acho que você tem medo de mim, eu tenho medo de você, se eu não lhe conheço, entendeu? Acho que tem muito isso também. A pessoa preconceituosa é que põe essas ideias em prática no dia a dia. Ela elimina o diferente já sabendo que vai conflitar com o que ele pensa. Hoje em dia eu acho que quem tem preconceito acha uma burrice muito grande, porque não existe mais diferença no emprego. Sei lá, onde for, não existe restrição para entrar em lugar nenhum, nem pra nada. É tudo que foge do normal pra você, né? O que não é normal pra você e a pessoa faz diferente, você acha que é preconceito, julga como errado. O que você acha que é uma pessoa preconceituosa? É uma pessoa mal esclarecida, é uma pessoa que tem a cabecinha pequena. Os piores seres humanos é a pessoa ser preconceituosa. A pessoa que não tem sentimento só pensa nele, é egoísta. Uma pessoa preconceituosa... Uma pessoa pobre de espírito. Acho que para mim surpreendeu. Surpreendeu no sentido de que, bom, mesmo que as práticas possam ser outras, pelo menos tem uma certa referência mais ou menos comum, né? Que eu acho que de quase todos, né? Primeiro desvalorizando quem é preconceituoso, então tem um valor social, né? Contra o preconceito. Preconceito é crime, mas tem um valor social também contra o preconceito. Isso não quer dizer que se garanta, né, que não haja preconceito, mas pelo menos tem valor social, e isso já é bacana. Ficou muito claro aquilo que a gente historicamente vem construindo, que é isso. Houve um momento, e não faz muito tempo, em que a gente usava até a ciência, às vezes, para legitimar as diferenças, legitimar a diminuição de alguém perante outro alguém. E isso mudou muito e ficou claro nos depoimentos, que hoje a gente considera pelo contrário, a gente usa a ciência e mesmo o senso comum para legitimar que todos teriam em tese a possibilidade de ser iguais, todos deveriam ser respeitados de forma igual. Então ficou feio a gente dizer que não gosta de alguém, né? E aí isso me lembrou muito, quem estuda preconceito tem uma categoria que se chamaria preconceito manifesto e preconceito sutil. E alguns depoentes falaram um pouco disso, né? Hipocrisia. De que, o sujeito que fala da hipocrisia, né? De que, pelo menos o preconceito manifesto, a gente não pode mais tanto ficar à vontade em expressá-lo. O que não quer dizer que o preconceito sutil não exista. Com relação à questão da ciência, né? Que ocupa hoje na nossa sociedade um lugar tão importante e fica quase que equivalente ao Deus de até bem pouco tempo. Quer dizer, a ciência, em nome da ciência se faz uma porção de coisas, se fala uma porção de coisas. E assim como já houve as teorias da degenerescência, né? Para explicar loucura, para explicar a cor da pele, para explicar a pobreza do século XIX, né? Esse pensamento eugênico que acabou culminando no nazismo, por exemplo, eugenista, né? Ainda hoje a ciência faz uma porção de barbaridades. Há pouco tempo atrás acharam que tinham isolado o gene da homossexualidade, por exemplo, em nome da ciência. Assim como há pouquíssimo tempo atrás quiseram mapear uma pesquisa, acho que na Universidade do Rio Grande do Sul, que queria mapear o cérebro
de adolescentes infratores para ver se ali tinha alguma prova de uma tendência nova para a criminalidade. Quer dizer, ainda em nome da ciência, né, se faz uma produção. Aquele outro, da curva do sino. Mas história? Foi um estudo conduzido nos Estados Unidos na década de 80. Eram 2 pesquisadores, eu também não me recordo o nome deles, e eles fizeram um estudo com estudantes de segundo grau, se eu não me engano, negros e brancos, comparando o grau de inteligência, e conseguiram, naquele estudo, naquele momento, comprovar que negros seriam menos inteligentes do que brancos. Aquele estudo tem 2 problemas aí. O problema da ciência, ou seja, como a gente ainda tem a ciência como um referencial importante para a vida da gente, e isso afeta também como a gente vai legitimar a diminuição de alguém, a humilhação de alguém através da ciência. E tem um outro problema que era o estudo em si. O estudo em si foi provado falso e ele teve que se retratar publicamente perante a comunidade científica, porque a forma como ele coletou os dados não era correta. Então, esse pedaço. Mas o problema é a cicatriz social que isso deixa. Claro, então, por que um estudo desse tem tanta amplitude? Por que as pessoas compraram tanto o livro dele? Então, este é um ponto importante aí, né? O quanto a gente tem um discurso muito interessante das pessoas, dizendo, olha, não, o preconceito não é uma atitude boa perante o outro, mas qualquer notícia que a gente tenha a respeito de uma prova científica de que alguém vale menos do que alguém, a gente compra. Qual é o mais odioso dos preconceitos? O mais odioso dos preconceitos? São vários, né? Até então, racial, cor, assim, sexualidade, né? Acho que é um doce. E não tem um mais odioso, não. Tudo que é preconceito, tudo que é pré-formado, tudo que é antes de conhecer é odioso. Também acho, qualquer tipo de preconceito é odioso. Seja ele qual for, eu acho ele odioso. Mas, tipo assim, tá sendo racismo e as pessoas, elas observam muito a aparência. Racismo. Por quê? Porque não tem porquê. O racismo é odioso. Qualquer tipo de discriminação. A raça. Por quê? Porque eu acho que ninguém tem tem que discriminar o outro por raça, cor ou credo. Todos somos iguais. Somos todos de um único lugar. Você acha que o preconceito racial é o mais comum? Sim. Por quê? E o homossexual, né, vem em segundo lugar. Tem preconceitos que chocam mais, né? Aí eu procuro vigiar esse para não acontecer comigo, nem eu ter dos outros. Acho que existe em toda parte preconceito, né? Acho que não existe um preconceito maior ou outro, ou menor, né? Sempre tem preconceito em tudo, né? Qual é o mais odioso dos preconceitos? A cor negra. Por quê? Porque não tem racismo, né? Uma parte não é racista, né? Como todo mundo. Quer dizer, o próprio preto que é mais racista que eles mesmo. Por que você acha? Eu acho que sim. Porque jogador de futebol preto que só casa com loira, por que não casa com preta? Tá certo? Você acha que eles são racistas? Eles são mais pra gente ainda, mais pro branco. E você é racista? Eu não. Por que não? Porque não tem preconceito com ninguém. Pra mim tem amigo preto, amigo branco, japonês, não tem preconceito de raça, nada de cor, nada. E eu já digo o contrário, eu fui assaltado 2 vezes em São Paulo e as 2 vezes foi por branco, não foi preto não. Então eu sou contra isso. Houve um encontro uma vez Brasil, África e Estados Unidos de pesquisadores, estudantes negros daqui e dos África e dos Estados Unidos. E nós do Brasil saímos colocando isso, que para nós faltou uma guerrinha. Foi uma brincadeira, mas não uma brincadeira, na brincadeira a gente fala coisa séria. Faltou uma revolução, faltou uma guerra, faltou uma situação que explicitasse, tanto para os negros quanto para os brancos, a condição de relações raciais do país. Porque se constrói uma ideia de democracia racial brasileira, e como tem uma desigualdade muito grande, a desigualdade fica justificada pela incompetência daquele que não consegue os mesmos patamares de quem está nas melhores condições na sociedade. Então, a ideia de democracia racial, a ideia de que todos têm a mesma oportunidade, ela automaticamente leva à ideia de que, então, se todo mundo tem a mesma oportunidade, quem não consegue ser bem-sucedido é porque não tem a mesma competência. Então, isso atrasou nossa luta. Uma sociedade como a nossa tem muito mais dificuldade de fazer Obamas. Entendeu? Porque
Os Estados Unidos, eles foram absolutamente radicais, dramáticos no que a gente pode dizer na questão da violência contra os negros, quando você observa, por exemplo, a Ku Klux Klan. Não que o Brasil não seja. O Estado brasileiro mata 2 vezes mais jovens negros do que jovens brancos. O Estado brasileiro, nossa polícia. Mas os Estados Unidos explicitaram, a Ku Klux Klan explicitava isso. Então, o que você ao mesmo tempo que você tinha isso, uma sociedade que segregava, mas foi uma sociedade que abriu, que discutiu, que fez ações, que teve ações de conflito e de tensão, e que pôde construir Obamas, porque antes do Obama veio o Spike Lee. Quantos seriados você tem na televisão de famílias negras, de bem-humorados e tal, novelas, filmes, livros didáticos. Então você teve uma sociedade que foi abrindo perspectiva para os negros, as lideranças negras. Aqui às vezes você tem, por exemplo, uma liderança negra que faz um belo programa de televisão, faz 1 ou 2 e some. Um dos meios que os Estados Unidos achou para discutir e expor o preconceito em sua sociedade é o cinema. Em 2004, contra todas as perspectivas, um filme independente arrebatou os principais prêmios da cinematografia mundial. Crash, no Limite, mostra situações de conflito na cidade de Los Angeles, onde algumas pessoas passam por situações que acabam por revelar seus preconceitos, sejam eles latentes, sejam eles explícitos. O filme é um mosaico de histórias que se cruzam, né? E ele vai demonstrando em quase todos eles, né? Quase todos esses personagens, que eles têm o seu lado de preconceito, né? Eles vão vivenciar esse preconceito de alguma forma, né? Quer dizer, mas o filme não vai ficar só em cima disso. O filme também é um filme de redenção. No final, existem essas viradas das histórias pessoais, onde as pessoas, de certa forma, descobrem os erros das suas vidas do ponto de vista do seu jeito preconceituoso. Mas, né? Veja só, eu acho que esse ponto é um ponto importante, porque dessa maneira, o filme não acaba nos conduzindo a imaginar que o preconceito seja uma decisão moral. Porque há uma condição material que leva a essa circunstância. Se eu mantenho essa condição material, eu não mudo as circunstâncias de como se constrói subjetividade em torno daquela questão. O que está por trás do preconceito é a forma como o diferente se apresenta, né? O filme ele não está, de uma certa maneira, trabalhando uma noção de que a superação do preconceito dependeria de cada um. Tá, eu acho que ele está trabalhando nisso. Eu acho que isso que é a parte do limite do filme, porque especialmente pegando uma realidade norte-americana, com a realidade mais contraditória que a nossa, porque as políticas de cota nos Estados Unidos, as políticas de direitos afirmativos, né, permitiram uma ascensão social das minorias, né? Então você vai encontrar uma geração que os pais deles já foram para a universidade, sejam de latinos, sejam de negros, por exemplo. Mas é uma sociedade muito diversa, né? Especialmente o filme se passa em Los Angeles. Quer dizer, Los Angeles é uma cidade muito latina, tem uma parcela de asiáticos muito grande, né? Além da população negra, né? Então os brancos são até quase minoria em Los Angeles. Então ele mostra nesse caldeirão, digamos, multiétnico, né? Como... E no contexto da era Bush, né? O filme se passa no momento da era Bush, em que o ataque às torres, o 11 de setembro, né, aumentou o nível de intolerância dos norte-americanos de uma forma muito grande. O filme, eu acho que ele é um certo retrato desse campo de intolerância, dessa sociedade que está predisposta,
incentivada pelos valores da sociedade, eu acho que tem a ver com tentando resgatar o que você estava falando, ela está predisposta a se chocar, a ter um crash, né? Porque as pessoas estão cada um no seu individualismo, estão querendo culpar o de fora, culpar a minoria, culpar os árabes, culpar isso, aquilo outro, pela tragédia do país. O país não consegue se ver mesmo como culpado, inclusive, e a era Bush foi muito isso, culpado pelo desequilíbrio ambiental, culpado por uma mentalidade capitalista, extremamente individualista, consumista. Nós estamos destruindo os recursos do planeta muito rapidamente. Quando você está falando do clima do momento, que tem a ver com a desesperança, tá? E ao mesmo tempo que impossibilitava se vislumbrar, tá? Um negro com nome árabe como presidente. Um nome tão parecido com Obama, né? Osama, né? Obama e Osama, né? Dois nomes tão... E se caminhava, tá? Se fazia um caminho, tá? Que ia inevitavelmente na direção do Bush, e daí para pior. E o mundo está buscando agora reverter essa situação. You say you're a block from home. Now we could use our discretion and let you go with a warning, or we can cuff you and put you in the back of the car. You tried to cheat me, right? Huh? You have a friend that fixed door? Nah, I don't have a friend that fixes doors, bro. Then go and fix the fucking lock, you cheater. You know what? Why don't you just pay for the lock and I won't charge you for the time? You don't fix the lock, I pay? But you think I'm stupid? I can't look at you without thinking about the 5 or 6 more qualified white men who didn't get your job. It's time for you to go. Eu acho que a premissa do filme é de que não adianta você trabalhar sobre você mesmo. Não adianta você procurar ser um ser humano melhor, né? Porque tem um animalzinho dentro de você que diante do acidente, né, vai te fazer ser um bicho, né? Acho que é isso que me incomoda profundamente no filme, né? Então, e me incomoda também de dizer, é quase como se dissesse, olha, todos nós somos potencialmente racistas, né? Eu acho que o racismo vindo de uma pessoa que vem de uma situação de privilégio, de poder, é muito diferente do racismo daquela pessoa que foi excluída o tempo inteiro, que vive um ressentimento muito grande porque viveu a vida inteira num campo de exclusão alimentar, de exclusão da educação, de exclusão do acesso ao lazer, de exclusão de se inserir numa sociedade digital. Eu concordo com você, acho que não há comparação. Não há comparação. Não há comparação. Tá? Eventualmente, articulistas na imprensa, enfim, acabam trabalhando com isso, falando dessa história do preconceito dos dois lados. Tá? Eu acho isso não faz sentido. Não faz sentido. O preconceito é de um lado. Tá? Porque o outro lado, ele está na defesa, o outro lado está lutando pela sobrevivência, o outro lado está lutando pelo reconhecimento. Tá? Então, não posso dizer que há discriminação de um lado e do outro. What we need is a picture of me pinning a medal on a black man. The firefighter, the one who saved the campers up in Northridge. What's his name? He's Iraqi. He's Iraqi. Well, he looks black. He's dark-skinned, sir, but he's Iraqi. His name's Saddam Kahum. Saddam. His name's Saddam. Oh, that's real good, Bruce. Yeah, I'm gonna pin a medal on an Iraqi named Saddam. Give yourself a raise, will you? Pesquisas que a gente tem feito em relação ao preconceito, e a gente tem feito em relação ao preconceito contra o negro, o indivíduo que tem deficiência física, né? O indivíduo que tem deficiência intelectual, e ao judeu, e o preconceito do negro é baixíssimo. A gente pegou amostras universitárias, né? Então é um segmento da população, mas muito baixo. O maior preconceito contra desses 4 grupos foi, na verdade, o indivíduo que tem deficiência física, porque ele é considerado o mais próximo, né, daquele que gera o preconceito, né? E aí esse é um dado que é interessante, quer dizer, quando o alvo do preconceito está muito distante do sujeito, não é problema, né? Quer dizer, você nem se identifica quase com ele, né? Porque, né? Mas quando ele passa a se lembrar que você pode ser como ele, ou ele como você, aí incomoda. Porque daí é alguém que você nota alguma imperfeição, tal, uma sociedade que pede para a gente ser perfeito, né?
e que, no entanto, é diferente, mas é igual. Então, o que faz a Constituição? Ela diz, temos que combater o preconceito, e ela dá alguns instrumentos. O ensino inclusivo é um belíssimo exemplo de superação de preconceito, porque o ensino inclusivo vai ajudar a entender. E entendendo, não tem problema, não vai gerar preconceito, porque eu vou conhecer o outro, eu vou conhecer, vou viver a alteridade, vou saber como o outro pensa, quais são suas dificuldades, vou entender a realidade mais difícil dele. E eu entender a realidade mais difícil dele, eu vou compreender. E compreendendo, eu não tenho um pré-conceito. Eu vou ter o conceito da vida dele. Isso aqui é uma rampa que não havia, né? Para que as crianças possam, ou com muleta, ou com cadeira de roda e tal. Esse podotátil é um piso que é para deficiente visual. Ele sabe que ele está mudando de espaço, né? Esse corrimão no meio, o padrão é ter um ou no máximo 2. A gente acabou pondo um no meio, embora ele não facilite do ponto de vista do escoamento, vamos chamar assim, dos usuários, mas ele dá apoio para a criança subir. A Escola Municipal Olavo Pezzotti, no bairro de Pinheiro, São Paulo, tenta ser uma escola inclusiva. Consegue superar as dificuldades materiais com uma postura diferenciada, acolhendo não só as diferenças, como a pesquisa sobre o tema. É lá que o Laboratório de Estudos do Preconceito da USP tem realizado algumas de suas pesquisas para conhecer as possibilidades e as dificuldades de se fazer uma escola que seja realmente para todos. O Laboratório de Estudos sobre Preconceito, né, ele foi fundado, na verdade, no final da década de 90, por uma colega minha, infelizmente falecida, né, Elija Amaral Assunção, né, e por mim, e na época a gente pensava o seguinte, né, a gente queria montar, ela também trabalhava, ela mais do que eu ainda, né, com a questão do preconceito, né, e a gente se juntou e falou, olha, bom, é uma coisa que provavelmente ninguém vai discordar, né, ele trabalha a favor de todos, né, e montamos esse laboratório. E o preconceito tem sido, claro, que o alvo principal, né, e temos estudado, né, mais recentemente, antes era uma relação mais do preconceito com ideologia, com características de personalidade, né. De uns 4 anos para cá, ele vem se voltado mais para poder estudar a questão da educação inclusiva. Eu acho que uma escola inclusiva é uma escola aberta a todos, e não meramente aberta a todos, né, é uma escola que possa permitir que as pessoas se diferenciem, né? Ela que permita a diversidade, não só adestre, né, as crianças, mas que ela permita a diversidade, que ela permita que o indivíduo tenha subjetividade. A função da educação escolar, a educação como um todo, ela é nos diferenciar um do outro, né? Porque, bom, quando a gente nasce, nós somos pequenos, somos muito iguais, né? Aquela coisa de ver o bebê na idade é tudo na cara, né? Os pais precisam discriminar, mas é igual, né? À medida que a gente vai poder aprender a incorporar os elementos da cultura, é que a gente vai poder expressar aquilo que é nosso, né? E aí a gente pode ser diferente. Então, a educação nos torna diferentes. Não somos diferentes em princípio. Quando a gente fala de inclusão, não é só o deficiente na escola, né? São todos os diferentes, com culturas diferentes. A escola pública, eu falo, é um mini-mundo. Então ela recebe criança de religião diferente, experiência de vida diferente, sofrimentos diferentes, expectativas. Então incluir, fazer esse grupo heterogêneo, tão heterogêneo, ser operativo, se conhecer, descobrir o que o outro tem de legal e criar um vínculo, né, produtivo, socialmente válido e tal. Isso para nós é inclusão. Incluir não é colocar numa posição de igual, mas uma posição de diversidade. Ele é diferente de mim e por isso eu enxergo nele algo de mim e eu espero que ele enxergue em mim algo dele, né? Nós estamos com um grupo de crianças chinesas na escola, né? Está sendo muito interessante essa inclusão de crianças.
mal falam português e não é assim, nem nós já tivemos espanhol, né, latino-americano, que a língua é muito próxima da gente, é um chinês, são crianças pequenininhas, e assim, elas desesperadas de judiação, tentando entender a língua e entender esse mundo, e a escola é enorme, a escola pública brasileira, ela sempre é grandona, em outros países elas são menores, né? Então, dominar esse espaço, essa gente falando diferente, né? A gente tem uma professora que tem um sotaque bastante carregado do Nordeste, que ela é de lá. E esses dias uma mãe veio falar assim, minha filha está falando igualzinha a professora. E aí a gente tem um chinesinho na sala dela, né? Aprendendo português com sotaque nordestino, o outro com sotaque de sulista lá de Santa Catarina, né? Falando guria, a criança. É muito interessante, mas fica divertido, fica rico, né? Uma parte das escolas implantaram a educação inclusiva, são escolas inclusivas. Agora a nossa questão é o seguinte, bom, mas até que ponto elas são de fato inclusivas? Até que ponto a discriminação e a marginalização que as crianças tinham antes, agora ela não é reproduzida na escola? Se não flexibilizar currículo, se não tiver uma disposição, né, eu chamo de alma mesmo, né, de mente, de vontade, de acreditar no outro, isso não acontece, inclusive. Não é uma coisa mecânica. Isso não é possível em educação. A gente já tem uma sociedade que tem um desenvolvimento tecnológico, econômico, né, cultural muito alto. Né? Quer dizer, já tem muita riqueza acumulada, muito crescimento acumulado, muita tecnologia acumulada. As máquinas já fazem boa parte do trabalho dos homens, né? E pela automação deve fazer mais ainda, porque os homens não têm que fazer trabalhos que sejam desagradáveis, não tem nenhuma relação com eles. Né? Então a ideia é que a educação que se volta para o trabalho, ela seja cada vez menos necessária. Né? E isso também já é verdade, porque até algumas empresas já treinam, né, o seu próprio trabalhador. Né? Já não confiam mais na escola para poder fazer serviço. Ora, mas então a própria escola ela tem que se voltar cada vez mais para poder formar para a vida. Agora, formar para a vida não é simplesmente dizer, digamos, que o mundo é bom, que a felicidade existe, não é esse tipo de coisa, né? Somos todos irmãos. Somos todos irmãos, não. É poder mostrar a dureza da vida, o sofrimento existente para a gente poder lutar e mudar. A escola, ela nunca está preparada. Ela prepara-se, ela se prepara à medida que ela vai incluindo. Nós não tivemos lá atrás uma educação inclusiva. E esse direito de conviver com pessoas diferentes, né, os nossos coleguinhas de classe, não foram pessoas com deficiência. Eles estavam normalmente em escolas segregadas, os surdos com os surdos, os cegos com os cegos. E nós não tivemos a oportunidade de poder conviver com esse grupo. E quando eu digo isso, eu não estou defendendo o direito dessa minoria, desse grupo vulnerável. Isso me parece tão óbvio e parece tão evidente que não merece cansar o nosso telespectador com isso. É óbvio que tem direito. Eu estou falando de um outro direito, do nosso direito, de maioria, de ter podido conviver com a diferença. Você é preconceituoso? Acredito que não, Jorge. Eu acho que no fundo todos nós somos, né? O que você acha? As pessoas não assumem, mas eu acho que sim, viu? Você é preconceituoso? Penso que não. Preconceito é uma coisa muito contextual, né? Eu acredito que eu não seja preconceituoso. Mas tem um risco. Sim, claro. Depende muito do interesse pessoal de cada um em relação a uma determinada situação. De jeito nenhum. Por que não? Porque eu acho que em relação às pessoas, todos são iguais, não importa se tem cor, não importa o modelo de vida, não importa como a pessoa viva. Eu acho que todo tem que ser respeitado como a vida que eles têm, né? Com certeza tem muita gente preconceituosa, eu acho que é mais cultural do que o fator de convivência com algumas pessoas mesmo. E é uma coisa que nunca vai se extinguir, sempre vai existir. O preconceito é um fato que as pessoas vão culturalmente colocando na sua família, integrando na sociedade. Você é preconceituoso? Sim. Em que sentido? Homossexualismo, por exemplo. É o único grupo que tem com respeito, eu respeito o ser humano, mas a opção que há é o preconceito. Não com o ser humano, mas sim com a atitude tomada. Tá, com essa opção. Agora, com relação ao ser humano, não tem nenhum problema. O que te incomoda? Porque foge a um espírito de uma questão religiosa. Você se sente ofendido? Não me sinto ofendido. Por gostar desse ser humano que eu tenho esse preconceito.
Porque diverge um pouco aquilo que a natureza impõe no meu conceito. Sou quem não é. Tenho os meus preconceitos, né? Eu procuro não ter nenhum e tal, mas a gente inconscientemente acaba tendo sempre algum preconceito, né? Muito legais. Teve um sujeito que revelou a questão do inconsciente, né? Ele falou, olha, talvez eu tento não ser, mas inconscientemente devo ser, né? Então eu acho que tem essa dimensão que as pessoas estão se dando conta de que, embora seja socialmente errado manifestar preconceito, as pessoas que a gente está vendo aqui, algumas delas conseguiram entender que mesmo elas considerando que isso é errado, talvez elas façam. Isso é uma questão bem interessante que eles trouxeram. Mas também é interessante pensar que quando esse assunto vem à baila, é comum a gente dizer que a gente não é e que o outro é. Né? E se a gente for levar a rigor, então ninguém seria, porque é sempre o vizinho, nunca sou eu. E tem aí um sujeito que teve uma coragem mais explícita, né, em dizer, não, eu sou preconceituoso com relação a um certo grupo. O que esse sujeito revela? Que é uma forma de preconceito muito observada. A pessoa dizer, olha, eu não gosto de alguém ou algum grupo, mas eu respeito. E que vem aquelas palavras, tolero, respeito, a impressão que dá assim, passa pela garganta. Mas, na verdade, o que está se falando muito explicitamente é, eu considero essa pessoa menos do que eu considero essa pessoa menos do que as pessoas deveriam ser. Eu acho que a gente também tem que fazer uma diferenciação do seguinte, esse homem que diz que tem preconceito, eu não sei se ele tem preconceito, ou ele diz claramente, eu não gosto de homossexual. E todo mundo tem direito de gostar ou não gostar do que quer que seja. Tá certo? Eu não gosto. Se isso tem a ver com o funcionamento subjetivo dele, funcionamento psíquico, tendências recalcadas, pouco importa. O jeito como ele lida é isso. Você está fazendo uma pergunta que é muito interessante, porque é assim, então a gente não pode mais não gostar de nada? Não pode mais odiar? Claro que a gente pode odiar. Isso eu acho que talvez a gente nunca consiga modificar no humano. Amor e ódio fazem parte dos modos de ser, seja na subjetividade moderna, seja na subjetividade força. Mesmo que esse amor e ódio sejam ligados a grupos. Mesmo que esse amor e ódio seja ligado a grupos. Agora, como você lida com isto, eu acho que essa é uma outra coisa. Mas eu acho que... Então, não é diferente ele dizer, olha, eu não gosto do João, e não gosto do João, inclusive porque ele gosta de outros homens e tal e tal. Quando a gente diz eu não gosto de homossexuais, por exemplo, no caso desse depoente, né, ele está fazendo uma generalização a um certo Eu não gosto grupo, de nazistas. Né? Se eu posso dizer eu não gosto de nazistas, que é uma generalização, pode ter um João nazista que seja super simpático, mas eu não gosto. Por exemplo, entende? Eu acho que tem uma coisa... que é o complicado, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é assim, para essa pessoa, ele tem lá as questões dele, como eu acho que temos questões na nossa cultura com relação aos modos de sexualização. Agora, o fato de ele poder admitir que ele não gosta... Mas ninguém nasce preconceituoso. Okay. A gente se torna preconceituoso. Assim como ninguém nasce em minoria. As minorias são produzidas culturalmente. Mas o que eu estou querendo fazer uma distinção é do direito que as pessoas têm de não gostar. Ok. Isso que eu estou dizendo. E por que a gente elege esse grupo para não gostar ou aquele grupo para não gostar? Com certeza é cultural. Com certeza. Eu entendo o que você está dizendo, que é uma generalização para todos os grupos e ele desfaz aquilo que ele mesmo está dizendo, mas eu respeito a pessoa. Eu entendo isso. Mas eu acho que a gente também tem que advogar no sentido de ter o direito de dizer não gosto. A gente também pode pensar
em diferentes formas de lidar com o nosso não gosto. Claro, sem dúvida. Nessa sociedade, sem dúvida. Pensando, por exemplo, no movimento gay, né? Quer dizer, você teve num primeiro momento uma aglutinação de pessoas, né, que estavam vivendo situações muito parecidas de discriminação no trabalho, na rua, nos seus espaços familiares. Então essas pessoas se constituem no interior desse movimento, mas é um movimento que não fica num gueto, né, e que se contrapõe à sociedade. Ao contrário, é um movimento que tenta ampliar os seus valores para a sociedade, para que essa sociedade aceite a diferença. Né? Então a própria Parada Gay é um exemplo fantástico disso, né? Você não só tem o movimento gay ali presente, os simpatizantes e tudo mais, mas você tem todos aqueles na sociedade, né, que de alguma forma querem fortalecer esse lugar, né, de conquista de direitos, de conquistas sociais para esse segmento da sociedade. Os grupos de defesa dos direitos dos homossexuais ganharam maior notoriedade depois do aparecimento da AIDS. Mas a doença rapidamente rompeu os limites do que se conhecia como grupo de risco, tornando-se uma preocupação de toda a sociedade. Mas isso não significou o fim de seus estigmas, o fim da discriminação aos soropositivos. O GIV, Grupo de Incentivo à Vida, foi criado para ajudar os portadores do HIV a olhar a doença e suas implicações sociais e pessoais de outro modo que não pelo viés do preconceito e da morte, mas pelo olhar da vida. O GIV é uma ONG que trabalha com portadores de HIV, né, com pessoas que vivem e convivem com HIV. É um grupo de convivência. Essa casa está aberta diariamente das 14 às 22, onde a gente recebe pessoas que vêm aqui apenas buscar uma informação ou pessoas que efetivamente vêm numa situação de desespero, numa situação de abandono, procurando uma luzinha no final do túnel, imaginando que talvez aqui elas possam ter as respostas, né, que afligem. Evidentemente a gente não tem essas respostas, o nosso trabalho é tentar mostrar para as pessoas que existem possibilidades, caminhos. Ele foi fundado por uma pessoa soropositiva, por um grupo de soropositivos, devem estar fazendo agora 18 anos de existência, que foram exatamente pessoas que sofreram muito preconceito, né? Porque a AIDS aí surgiu em 82, né? Não tinha nenhuma... não tinha cura, não, né? Aliás, se falava que a pessoa que se contaminasse com o vírus HIV, ela iria morrer. Eu sou portador de HIV desde 1985 e cheguei nessa casa em 98. Então, portanto, durante 13 anos, apesar de eu ser portador de HIV já há tanto tempo, eu tentei fingir para mim mesmo que eu não era. Ou seja, eu não procurava nenhum espaço em que houvesse a possibilidade de ter que lidar com essa questão o tempo todo. Porque talvez o grande primeiro preconceito que eu enfrentei foi o meu próprio, né? O meu autopreconceito me travou durante muito tempo. As pessoas têm preconceito, sim. O pior preconceito eu acho que é o que é da própria pessoa, né? Porque não que as pessoas não acham, né? Não defendo lá também, não falo para as pessoas que as pessoas têm que ficar contando para todo mundo. Eu acho que as pessoas têm que avaliar se é bom para elas contarem ou não é bom contar, mas elas não podem, né? Não podem não, né? Cada um pode fazer o que quiser, né? Mas assim, o que é muito difícil é as pessoas terem o preconceito e se esconderem da vida. Né? Então, assim, o grupo exatamente facilita isso, né? Que as pessoas, em algum momento, elas conseguem se sentir pertencendo novamente, né? Então, elas fazem parte de um grupo, de uma comunidade, elas podem se falar, e a intenção é que elas não fiquem lá dentro, né? Exatamente, a intenção é que elas possam se fortalecer para ir para a vida novamente. Apesar de todos os avanços científicos nesses 27, 28 anos de existência do vírus HIV na vida das pessoas, a gente observa que tem uma coisa que a gente não avançou, que é o impacto do diagnóstico. O impacto continua sendo muito parecido com o que acontecia há 20 e tantos anos atrás. Você associa imediatamente com morte, com final, com falta de perspectiva. A AIDS, ela vem com uma história de muito preconceito. Né? Assim, quando se falava em 82, se falava da AIDS, se falava da peste gay, né? E se falava que as pessoas iriam morrer.
né? E esse estigma, de alguma forma, ficou. Então, existia até uma propaganda do Ministério da Saúde, né, que corria na época, né? Então falava uma pessoa parecida, dizia, eu tenho não sei o que, eu vou viver, eu tenho não sei o que, eu vou viver. Aí aparecia uma pessoa dizendo, eu tenho AIDS, eu vou morrer. A realidade de hoje não é que ser portador de HIV é mais fácil do que antes. A realidade de hoje é que os caminhos para o enfrentamento do HIV enquanto infecção são muito mais concretos do que já foram um dia. E na questão do preconceito, a gente também tem avanços. É inegável. Não dá para dizer que a sociedade não avançou. Mas, de qualquer forma, admitir o seu próprio preconceito e lidar com os preconceitos externos é uma luta diária e constante, né? Depois que surgiram os antirretrovirais em 96, né, a história e a visão da AIDS, do HIV foi modificando, porque as pessoas começaram a ter mais qualidade de vida, estavam conseguindo se manter com saúde, começou a se falar em sobrevida. Que depois nós começamos a brigar também para não se falar em sobrevida, que nós estamos falando de vida das pessoas, né, e não sobrevida. Então, assim, tem toda uma trajetória de muita luta e muita mudança cultural em relação à AIDS. Negar o progresso que a gente tem no sentido da diminuição do preconceito da sociedade, não tem como. Ele realmente vem acontecendo. Acho que muito aquém do que a gente gostaria que fosse, mas que ele vem acontecendo, vem. Por isso que tantas pessoas lutaram por isso tudo que a gente tem hoje, né? Se a gente pensar no tratamento, quer dizer, a acessibilidade que a gente tem hoje para termos o tratamento no Brasil, ela não veio de benesses vindas do governo, ela veio de pessoas que lutaram para que a gente chegasse nisso. No campo do preconceito também não é diferente. Grupos de pessoas deram a cara para bater, se expuseram, foram detonadas, bombardeadas, sacrificadas, enfim, para construírem um pouco disso que a gente tem hoje. Então, é muito bom, para mim, sentir que esse grupo de pessoas existiu e foi lá e fez aquilo que eu poderia ter colaborado, mas não colaborei, porque não tinha conseguido sair da minha própria redoma. Estamos aqui no Bom Retiro. Eu sugeri que a gente falasse de preconceito, em especial ligado à questão da imigração. Bom Retiro é um bairro, uma tradição de imigrantes, assim como o Brasil é também, né? A imigração é um fenômeno já de bastante tempo, mas é um fenômeno que está sendo discutido no mundo inteiro, porque a mobilidade humana vem trazendo uma série de questões para todos os países pensarem. Hoje em dia ele é mais velado. Quando eu era pequeno, a minha mãe se falava a língua Yiddish, que é uma língua judaica em casa, e a minha mãe não permitiu que eu aprendesse Yiddish quando eu era pequeno, porque ela dizia que tinha muito preconceito, ela não queria que eu tivesse a pronúncia da língua Yiddish. Eu vim aprender Yiddish depois de adulto. Agora, essa classe de preconceito velado, ela existe. Ela não está revelada, mas assim, o coreano tem preconceito com você tem preconceito com o coreano, outro tem preconceito contra o boliviano. Esse bairro tem muitas etnias. São Paulo é uma cidade que também foi construída com os imigrantes. A gente tem uma história longa aí com esse fenômeno. Acho que também não é um fenômeno localizado. A gente sabe que hoje os imigrantes estão espalhados pela cidade, em especial na região central. E acho que o grande problema é as condições de vida que essas pessoas, às vezes, têm aqui em São Paulo, né? Nem sempre são imigrantes regulares, a maior parte, alguns são imigrantes indocumentados, gerando uma série de problemas em relação ao acesso a serviço público, acesso a trabalho. Qual que é a sua impressão sobre o preconceito contra o imigrante? Eu acho que acontece muita coisa aqui no Brasil sobre esse preconceito, mas muita gente diz que não tem, mas a verdade tem. Eu acho que o Brasil
além de todas as coisas que tem aqui no Brasil, eu acho que o brasileiro devia pensar primeiro que ele também é um imigrante. Eu acho que o verdadeiro brasileiro, eu acho que está lá, os índios, esses que são, mas só que tem um preconceito do brasileiro para o próprio, mas é mais europeu, né? Sou coreana e, assim, eu nasci aqui, tenho sangue coreano, mas muita gente, eu sou discriminada por ser oriental, normalmente sou taxada de japonesa, quando, assim, quem nasce aqui deveria ser tratado como se fosse igual, mas não é, sempre tem uma diferença. Você presencia esse preconceito contra o imigrante? Presencio, aqui no Bom Retiro mesmo, quando um coreano aparece, ou muita gente esnoba ou muita gente maltrata. Mas não é um preconceito tão, como que posso falar esse negócio aí? Tão forte contra os imigrantes. O problema é de que o imigrante tem que se comportar do jeito que mora aqui o brasileiro, da forma de que vive o brasileiro, né? Os psicólogos têm que ter uma escuta em relação a isso, né? Na verdade, a gente pode ser um bom instrumento de mediação cultural dessas pessoas, né? Tentar entender as diferenças, tentar entender as diferenças e incorporá-las, né? Porque também um fenômeno brasileiro pode ser essa aculturação, né? Querer aculturar o outro, né? Dentro de uma situação para ser aceito. Mas, na verdade, a gente teria que lutar para ser cidadão universal, para poder transitar, né? A Declaração dos Direitos Humanos fez aniversário de 60 anos agora, em dezembro de 2008, e a gente ainda discute esse direito de ir e vir, que é um direito fundamental de as pessoas poderem escolher onde elas querem ficar. Uma das tarefas do Estado brasileiro, nos seus objetivos fundamentais, é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Esse é um dizer para todos do Brasil, para a população, para o governo, para o poder legislativo, para o poder judiciário. Então, sempre que o poder judiciário atua, sempre que o poder legislativo legisla, sempre que o executivo administra e sempre que nós, cidadãos, agimos, nós temos que agir nesse setor. É possível uma sociedade sem preconceito, né? É bastante difícil a gente imaginar esse lugar, não é? Porque o que a gente tem visto é que a maneira de nós olharmos a diferença ainda é constitutiva na nossa sociedade, né? Quer dizer, a diferença ainda é vista como algo pior do que o que eu tenho. Acho difícil. Seria, né, utópico, seria muito bom, né, mas acho que é em cima do que eu estava falando, né, porque como você sempre está convivendo numa sociedade, você tende a se acostumar com algumas coisas, né, não, aqui não, é um pouquinho diferente, eu aguento, mas começa a ficar muito diferente, a tendência é a pessoa começar a estranhar, né, eu acho que é possível se treinar tolerâncias, né, com as diferenças. Não, claro que não, claro que não. Todos nós somos preconceituosos. O que eu acredito é que é possível lidar com os nossos preconceitos. Só dá para mudar o preconceito que está ao nosso redor quando a gente começa a lidar com o nosso de verdade. E não, realmente eu sou. E não é deixar de ser, é apenas admitir que é. E essa admissão é que faz essa mola rodar para que a gente possa aos poucos ir diminuindo essas cargas de preconceito que estão aí desde que o mundo é mundo. Eu não acredito que existe uma sociedade sem preconceito, sem discriminação. Mas eu acredito que elas podem construir instituições que preparam as pessoas para atuar, para viver o dia a dia sem que o preconceito vire uma discriminação. Eu acho difícil sem preconceito, né? A escola, ela é uma instituição burguesa. Acho que não precisa falar mais nada. Ela porta um discurso burguês, valores burgueses. Na verdade, ela tem um preconceito tem muitos preconceitos a serem vencidos. Eu entendo que o preconceito ele é gerado, né, socialmente, né, pela cultura, que nos coloca um contra os outros, né, e que não aprende a conviver, né.
e que uma sociedade que também não nos coloque, não jogue um contra o outro, né, mas seja feita por todos e para todos, né, o preconceito não tem lugar. Assim como o crime também não tem lugar, a delinquência não tem lugar, aí os homens vivem, né? Nessa sociedade não dá para fugir ao preconceito. Nessa sociedade. O que a gente pode tentar ter em mente é entender o papel do medo na nossa sociedade, o papel da dominação na nossa sociedade e, quando construirmos outras, se construirmos outras, ficarmos bem atentos a essas questões do medo e da dominação, porque elas são a fonte do preconceito. Eu acredito nas utopias, eu acredito na possibilidade, eu acredito que a humanidade tem condições de superar os seus conflitos, tá? E tem condições de viver num mundo melhor, tá? O que não significa que os problemas acabam, surgem outros, teremos outros problemas, tá? Agora, este é um problema que neste momento nós estamos conscientes que ele precisa acabar. Eu tenho que superar o pré e ir para o conceito, não é? Porque toda vez que a gente tem, evidentemente, um preconceito, isso vai gerar um prejuízo, não é? Esse prejuízo me causa uma perda muito grande, me causa um prejuízo grande e isso atrapalha a minha vida, a minha compreensão do mundo.